Já falamos sobre expressão regular numas lives, né? Hoje eu vou fazer aqui, né, uma situação, né, no controle de formulário que a gente vai fazer ali um tratamento, né, uma validação, e nós vamos utilizar ali uma expressão regular. Vamos fazer aqui rapidinho, né, só um exemplo, né, em JS puro. Vou colocar aqui mesmo, tá? Aqui dentro dessa página aqui, eu vou colocar ali o regex.js, tá? Só para a gente falar sobre a expressão regular, tá? Fazer aqui um pequeno exemplo, porque nós vamos fazer o componente, esse componente vai ter ali nessa expressão regular. Então nós temos aqui, ó, expressão regular, certo? Expressão regular em português você escreve, né, digita assim. Se fosse em inglês ia ser regular expression, não é isso? E se fosse abreviado, como você vai encontrar nas documentações, nos vídeos, na internet, aí o pessoal fazendo, você vai encontrar como regex, certo? Então regex é a abreviação de regular expression, certo? Então você pega aqui o reg e o x, né? Então você junta tudo, vira o regex, certo? Então você vai encontrar uma situação dessa daqui. Quando a gente vê, né, esse nome aqui, então é uma expressão regular, tá? Não dá para a gente abordar a fundo, né, toda a expressão regular, porque são muitos, né, detalhes, né? Mas pelo menos o básico do básico aqui para a gente entender o que está sendo feito, tá? Vou ter aqui uma const que eu vou chamar de regex. Poderia chamar de qualquer nome. Coloquei aqui o regex porque é o assunto que a gente está trabalhando. A expressão regular vai estar aqui dentro dessas duas barrinhas. Vou colocar aqui, ó, Java. Depois vou fazer uma separação agora com outro termo, né? Esse daqui é o pipe, né? A barrinha em pé. Vou deixar junto aqui para não ficar com espaço. Aqui vai ser o Python, certo? E aqui vai ser o C Sharp. E depois aqui vai ter a letra I. A letra I, ela busca, né? Quando você fizer a busca, ela não vai diferenciar, né? Sem diferenciar ali maiúsculo e minúsculo, tá? Então vai, se você colocar para buscar ali o Java em letra garrafal, vai trazer também, certo? Colocar o Python, tudo maiúsculo, vai trazer também. Vou colocar aqui uma const chamado texto. Colocar aqui, ó, eu programo em JavaScript, certo? Colocar aqui um texto, coloquei aqui a expressão regular, certo? E agora eu vou fazer aqui um console.log para a gente ver se um pedacinho, né, de um texto, né, do caso aqui, ó, se o pedacinho tá aqui dentro, certo? Como é que a gente vai fazer isso daí? Vou colocar aqui o regex.test de teste, né, de testar, e colocar aqui o texto, certo? Se encontrar um pedacinho, né, no caso aqui, ó, vou colocar, né, no caso aqui do Java, o Java vai estar aqui, ó, certo? Vai estar o pedacinho dele. Então aqui na expressão que a gente está procurando alguma coisa dentro desse texto, nós vamos encontrar esse pedacinho aqui. Se encontrar, ele vai trazer o retorno para a gente, vai trazer ali o retorno verdadeiro, certo? Vou rodar aqui no Node direto, apertar o F5, Node.js. Então vamos ter aqui no terminal, né, uma situação aqui verdadeira, certo? Então encontrou, né, o pedacinho aqui, ó, do Java, certo? Então o JavaScript, né, uma palavra aqui, e tem um texto gigante aqui dentro, certo? Então encontrou um pedacinho. Então quando a gente faz aqui o tratamento, né, vamos fazer aqui um tratamento, uma validação, a gente utiliza, né, essa expressão regular no JavaScript. Então tem essa ferramenta, essa funcionalidade do JavaScript que ajuda bastante a gente na hora que a gente vai montar aqui um formulário que ele tem que ser validado, certo? Então mais um tipo agora, né, mais um exemplo, né, de componente que a gente vai criar. Nós vamos utilizar agora uma situação dessa daqui. Eu vou deixar aqui de lado, tá? Vou fechar esses outros aqui. O controlled e o uncontrolled, né, a gente já pode fechar, não vamos mais falar sobre eles. E vamos montar agora um componente para a gente fazer agora, né, uma situação que vai utilizar ali uma expressão regular, certo? Vamos fazer aqui uma validação. Então colocar aqui, ó, validation form.jsx, certo? Faltou aqui o validation, né? Faltou o i. Validation form JSX, certo? Vamos utilizar aqui o import, né, para fazer ali né, a utilização do useState. Tá? Aqui nós não estamos falando de controlled ou uncontrolled, tá? Estamos falando aqui de validação de formulário. Vamos ter aqui o export default function validation form, certo? Então nós vamos ter aqui o nosso componente, faz aí o return, né, para não esquecer.
já deixa ali no esquema, daqui a pouco a gente utiliza aqui o return, tá? Vamos montar aqui uma lógica, né, para a gente trabalhar com essa situação de validação de formulário. Então eu vou ter aqui uma const, aqui eu vou ter a senha, vou colocar aqui senha e depois set senha. Vai receber, né, o use state, por enquanto está vazio, certo? O estado vai se inicializar vazio, certo? E vamos ter aqui a função, né, o handle submit, né, tem aqui o submit. Então quando você vê o submit na sua frente, você sabe que, né, vai preencher alguma coisa e essa coisa não pode sumir. Então você coloca lá o prevent default, certo? Então nós colocamos essa situação aqui, tá? Tô vendo os comentários aí, daqui a pouco a gente já faz os comentários aí das informações que o pessoal está passando aí pra gente, tá? Vamos colocar aqui uma validação de pelo menos um número e mínimo de 6 caracteres, tá? Fazer aqui uma validação, né, de uma senha que tem que ter pelo menos um número, né, né, e mínimo de 6 caracteres, tá? Para a gente fazer aqui um tratamento por uma senha que a gente vai, né, trabalhar aqui. Vamos ter aqui uma const regex senha, tá? Aqui para colocar pelo menos um número, né, a expressão regular que a gente utiliza, barrinha, barrinha, uma barra para o outro lado e a letra D de dado, certo? Então essa expressão depois joga lá no buscador aí, joga numa inteligência aí para vocês pegarem a relação, né, de mais códigos aí de expressão regular, tá? Não dá para a gente entrar a fundo porque senão, né, a nossa live não evolui, tá? Vamos ter aqui um tratamento para senha. Então vamos fazer aqui primeiro, né, o nosso if. Então aqui a gente consegue amarrar, tá? Consegue, mas o mínimo de caracteres você consegue colocar no input, determinando ali, né, o tamanho dele no HTML. Consegue fazer também, tá? Você consegue fazer o tratamento no HTML, no front-end e consegue fazer também no back-end, tá? Consegue fazer em várias partes aí, né, do seu sistema, tá? Não é redundância, tá? Isso daí é questão de segurança mesmo, tá? Senha.length menor do que 6. Tá? Então se a senha for menor do que 6, coloca em um alert, né? Coloca senha precisa ter no mínimo 6 caracteres, certo? Então você consegue fazer isso daí e depois aqui não esquece aí do return. Se você faz um tratamento com uma condição, se der aquele valor, você quer parar o sistema, né, você tem que colocar ali o return, porque senão, né, o algoritmo vai para outra parte. Depois não funciona se você não colocar o return. Mais uma condição aqui, se não tiver ali o regex senha, ponto teste, senha, igual o teste que a gente fez ali no outro, né? Fizemos ali no exemplo anterior. Colocar aqui um alert, senha precisa, não, senha precisa ter pelo menos um número, né? Foi o regex que a gente criou aqui, né? Precisa ter pelo menos um número, tá? Colocar um número. Então, se não digitou pelo menos um número, né? Aqui nós vamos conseguir capturar, né? Saber que a pessoa não digitou um número. Então tem que digitar pelo menos um número. Se ela digitar ali 6 letras, né? Que é o mínimo que precisa, não vai funcionar, tá? Então estamos fazendo esse tratamento aí. Vou colocar aqui um console.log, senha válida. E depois aqui eu vou colocar ali a senha para a gente ver o que a gente digitou, certo? Então essa daqui é o tratamento, né, que a gente faz utilizando aqui o regex e utilizando, né, as condições, né, para trabalhar aqui com as condições também, tá? Então aqui é o length, né, uma condição para trabalhar com length, e aqui é o regex. Se não tiver um número ali, ele vai dar esse alert aí, a pessoa vai saber que ela não colocou um número ali, certo? No return, quem nós vamos ter aqui no return? Vamos ter ali o nosso formulário, certo? Então vamos ter aqui uma div. Dentro dessa div vamos ter aqui o H2, colocando ali validação simples com formulário, tá? Validação simples com formulário. Vamos ter lá o form, né, o nosso formulário. O form não vai ter ali o action, né, a gente sabe disso, então já tira ele daqui.
Aqui nós vamos ter, eu vou colocar aqui em cima, na parte do onSubmit. Na verdade ele vai em cima mesmo, né? onSubmit, o handle submit, certo? O fechamento dele traz para cá. Vamos colocar aqui e tirar o daqui. Pronto. Já que não quer vir, então deixa ele ali. E aqui nós vamos colocar ali o input, né? Tem que colocar o input, né? O input aqui do tipo, né? O que a gente vai trabalhar aqui vai ser e-mail. É e-mail que a gente está trabalhando? É e-mail, né? E-mail e senha, né? Vai ter e-mail e senha, né? Vamos colocar só a senha, só vai ficar chato, né? Então colocar e-mail aqui também. Então tá vendo que aqui no HTML a gente consegue também trabalhar o tipo de dado, né? Que a gente vai colocar ali no input. A gente consegue colocar aqui, né, um e-mail. Conseguimos também colocar aqui no input o required, né? Você consegue colocar o required também, obrigando a pessoa a colocar ali o e-mail, obrigando a pessoa a colocar ali a senha. Eu vou deixar sem o required, porque se a gente deixar com o required, a gente não vai conseguir trabalhar ali com a nossa validação que a gente fez. Vou colocar aqui o placeholder, e-mail. Certo? Vamos ter o input para o e-mail e vamos ter aqui o input. Vou colocar aqui mais um input. Aqui já veio muita coisa, né? Deixa eu tirar esse daqui. Tá, esse daqui vai ser ali o nosso password. Então aqui o type dele vai ser password, certo? Vou colocar o type dele para baixo, né? Manter o padrão ali de alinhamento. O value, vou pegar aqui o value, vai ser a senha. onChange, vou colocar aqui o onChange. Aí vai ter ali o e, né? No onChange tem o e, né? O set senha, pegando ali o e.target.value, certo? E o placeholder aí para a gente saber, né, que é o senha, tá? E nós vamos ter depois aí um botão, né, para enviar. Tá? Coloca um botão enviar. Certo? A gente vai testar isso daqui, a gente vai ver, eu coloquei aqui no console, não foi? Então a gente vai ter que ver lá no console, lá no DevTools, né, ver o comportamento, ver o que vai aparecer ali pra gente, tá? Então fizemos aqui um tratamento, né, com regex, né, com a expressão regular, e fizemos aqui também, né, o tratamento aqui com uma condição, né, uma condicional simples, determinando ali o tamanho, né, da senha, né, que a gente precisa criar, né, precisa criar ali pelo menos 6. E se não tiver pelo menos um número, se você digitar a senha e não tiver um número, né, ele vai mandar um alert aí, certo? Vamos testar então, né, o validation form. Vou colocar aqui então, né, o import. Bota aí o import, validation form. Aqui nós vamos trocar o componente, senão vai ficar muito bagunçado, né, vai ficar poluído, né, a visualização aqui. E não é assim que a gente vai trabalhar, tá? Vamos lá aqui então, colocar um e-mail, né, um e-mail e a senha. Vou colocar aqui o DevTools do lado, tá, para a gente conseguir enxergar. Deixa eu limpar aqui, né, para não atrapalhar ali. Colocar marcos@gmail.com, certo? A senha vou colocar 123. Vamos enviar. A senha precisa ter no mínimo 6 caracteres. Vou colocar ASDPOI. Coloquei ali ASDPOI. Ali deu aqui, ó, que não é uma... Cadê? Deixa eu ver. Não é uma função? Deixa eu ver. Vamos ver lá o que aconteceu na nossa função, né? Ele tá dando aqui do handle submit, né? Vamos dar uma olhada na função lá, como é que ficou, que deu um erro ali no tamanho, né? O tamanho ali e não tá tendo o 1, né? Não coloquei ali o número 1 e ele deu ali que... Deixa eu voltar aqui. Sem, text, né? Não é text, é teste, né? Cadê? Eu coloquei errado aqui. Tá, ó, deixa eu só pegar aqui para vocês verem, ó. O erro que tá dando, ó, bem aqui, ó, não é text, é teste, né? Que nem a gente fez no outro lá, é um S. Pronto, tá? Então ele não vai entender aquilo ali, né? Aqui é S, não é X, tá? Deixa eu limpar a tela aqui e atualizar aqui, tá? Vamos lá então. Vamos colocar de novo aqui um e-mail. Vou colocar aqui o meu nome mesmo, né? @gmail.com. E aqui eu vou colocar 3 caracteres qualquer, tá? Até mais. Então a senha precisa ter pelo menos um número, tá? Eu não coloquei número, coloquei só letras. Se você colocar só letras, né, a sua validação aqui, ó, vai, né, ser barrada, né? A validação que você fez ali vai funcionar. Não vai deixar você cadastrar, certo? Então você precisa colocar pelo menos
um número, tá? Vou colocar aqui um número, aí apareceu aqui, tá? A senha que eu coloquei, né? A outra que eu coloquei aqui em cima, tá vendo? Essas daqui não são válidas, tá? Apareceu, capturou, colocou ali, certo? Então é assim que a gente faz, né? Uma validação, né, no formulário utilizando aqui a expressão regular, tá? Funciona direitinho, tá? Essa expressão funciona direitinho. Só precisa dar uma lida depois, né? Porque tem muitas coisas, né, aqui de expressão regular. Não dá pra gente falar tudo, né, numa live só, né, numa live aí de 50 minutos, 1 hora, tá certo?